Oi, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luana Andrade e hoje eu estou aqui iniciando um projeto que o Senhor colocou no meu coração: abrir este canal no YouTube. Eu quero compartilhar aqui com vocês testemunhos, devocionais, palavras, covers, falar do amor de Jesus. Eu sei que o Senhor, ele não me chamou para guardar aquilo que ele tem feito em minha vida somente para mim. Ele me chamou para compartilhar. E eu quero que esse espaço seja um lugar onde você também se sinta parte, se sinta em casa. E desde já eu quero dizer para você: se inscreva aqui no canal, ative o sininho, deixe seu comentário e compartilhe com alguém, que eu creio que o Senhor vai falar com você. E nada melhor do que começar esse vídeo contando um pouquinho do meu testemunho para vocês. Então, bora lá! Bom, eu quero começar dizendo que eu não nasci num lar cristão. Os meus pais, eles se divorciaram quando eu era ainda pequena. Só que desde aí o Senhor já tinha algo, né? Um projeto em minha vida. Então, eu não nasci num lar cristão, né? E minha mãe começou a ir à igreja, né? Eu tinha 5 anos de idade e eu ia com ela, participava dos cultos. E aí eu, minha mãe, meu padrasto, a gente sempre estava envolvido ali na obra do Senhor. E eu me lembro de uma vez que nós íamos numa igreja bem pequenininha. A minha mãe teve uma oportunidade para louvar. Eu cantava assim, né, aquele jeitinho de criança. Só que naquele dia, eu não sei o que aconteceu. Eu falei assim, eu quero cantar com a minha mãe. E eu lembro que eu tava na escolinha, eu lembro que era uma garagem, e do lado assim era a casa dos pastores, e na garagem da casa dos pastores tinha uma salinha para as crianças ficar pintando, né? E nisso eu já ajudava a tia ali na escolinha, né? Eu já tava toda pra frente. E o que aconteceu? Eu vi que a minha mãe recebeu a oportunidade, eu corri para ir ao lado dela, para cantar junto com ela. E eu lembro que o louvor que a gente cantou foi aquela: o agir de Deus é lindo, da vida de quem é fiel. E foi aí que começou. A partir daquele dia, o Senhor, né, me conduziu a este chamado, que é louvar e adorar o nome dele. E eu fui crescendo na igreja, participando dos jovens, regendo os jovens. Hoje eu estou com 21 anos, não parece, mas eu tenho 21 anos. Mas quando eu tinha ali para os meus 10 anos, já estava participando dos jovens, cantando, regendo, louvando, tinha oportunidades. E foi criando esse amor, né? A minha mãe, ela sempre me incentivou muito, né? Ela sempre esteve comigo. E eu lembro que eu participava de vários encontros com Deus, de criança, que foi aí quando eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu lembro que na cidade onde eu morava, Mauá, São Paulo, tinha vários encontros onde reunia jovens, crianças, né? Separavam a gente um final de semana. E, gente, era algo surreal, era algo incrível que a gente vivia nesses encontros. A tia que estava cuidando de nós, ela começou a orar por nós, né? Pedindo um batismo. E naquele momento eu fui batizada com o Espírito Santo. Aos meus 12 anos, né, nós saímos de São Paulo, fomos para Cubatão, onde ali começou o meu processo, que eu já estava na adolescência e eu comecei a me aprofundar mesmo, a querer mais de Deus. E eu lembro que era a igreja do setor 11, lá em Cubatão, e uma igreja muito abençoada, que eu amo, eu falo até hoje, né, que foi onde eu comecei ali a entender mais quem realmente o Senhor era. E um dia, nós estávamos, eu e minha mãe, em casa, e a gente falou assim: ai mãe, não era na igreja que nós íamos, vamos naquela igrejinha ali da rua. E nós íamos. Eu lembro que a minha mãe estava enfrentando um processo difícil, ela não queria ir à igreja, né? Ela estava meio desanimada e eu sempre incentivando ela, né? Eu lembro que eu cantava aquele hino pra ela: eu tô contando contigo, Deus tá contando com a gente. E nós fomos. Chegando lá, Deus usou um homem para falar comigo. E eu era uma criança ainda, né? Uma adolescente. E Deus usou, né, aquele homem para falar comigo, dizendo que o Senhor tinha algo muito grande para fazer na minha vida e que Ele cuidava de mim nos mínimos detalhes. E Ele falou bem assim: você é uma jovem, mas Deus, Ele já preparou até o seu marido.
e ele não vai ser daqui. E nisso, aconteceu alguns processos e nós saímos de São Paulo e viemos morar aqui no Paraná, onde nós estamos. E foi aí que tudo começou, em que eu comecei a conhecer um pouco o mundo, né? Eu participava de algumas festinhas, eu era jovem, ainda tinha 15 anos, mas esse é o momento, né, que o inimigo gosta de trabalhar no meio da juventude, dos jovens, né, querendo apresentar tudo isso. E foi aí que eu comecei nesse processo de afastar-se da presença de Deus. Eu vivia na igreja, eu estava na igreja, só que o meu coração não estava mais ali. E eu saía com as minhas amigas, né, sempre ali no meio de festinha. Me afastei do Senhor, meu coração já não estava mais nele. Conheci o Anderson, meu marido, a gente começou a conversar e eu também conheci uma amiga, Catherine, e ela me levou ali para a Assembleia de Deus. Eu não estava batizada ainda, ela começou a me aproximar e eu comecei a ir, comecei a gostar, me batizei e foi aí que eu comecei participando dos jovens, tudo novamente. No ano de 2024, como eu disse para vocês, eu sempre fui uma jovem que estava na igreja, né? Em nenhum momento eu saí da igreja, deixei de ir à igreja. Pelo contrário, eu sempre estava ali, mas o meu coração não estava nele. Eu contei para vocês um pouquinho da minha trajetória, mas eu quero contar um testemunho sobre mim, sobre aquilo que o Senhor fez em minha vida, que eu chegasse até aqui gravando esses vídeos. De 2023 para 2024, eu enfrentei um processo de depressão, ansiedade, crise do pânico, crises de identidade. Eu não sabia quem eu era, né? Eu estava nesse processo, eu sofri bastante. Eu já estava casada nesse tempo e eu chorava muito. Eu vivia chorando, dormia chorando, acordava chorando. Não tinha prazer em nada. Na verdade, eu mostrava para todos que eu estava bem, mas dentro de mim eu não estava bem. Eu realmente não estava bem. Eu não tinha prazer de nada. Lembro que por muitas vezes eu pensei em desistir, por muitas vezes eu achei que eu realmente estava sozinha, achei que Deus, as promessas do Senhor, as promessas que Ele tinha para a minha vida não iriam se realizar, né? Porque muitas vezes nós olhamos para o lugar onde nós estamos, para a situação em que nós vivemos, para tudo que está acontecendo de ruim. Um dia eu estava escutando uma ministração e o pastor disse bem assim: ao invés de você olhar para a tragédia, olhe para a promessa. Só que eu não conseguia olhar, eu não acreditava mais. Foi um processo muito difícil. Mas o Senhor, quando Ele tem algo em nossas vidas, Ele nos faz passar por processos como esse, para Ele testar a nossa fidelidade, para Ele, como eu sempre digo, que o que nos fere, aquilo que nos machuca, é um remédio para alguém amanhã, sabe? É cura para alguém amanhã. Então, tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, é para a gente testemunhar no dia de amanhã. Madrugada, né, deste ano de 2025, foi quando eu falei: Senhor, eu não aguento mais. E eu decidi orar. Eu disse: Deus, fala comigo, Pai, de uma forma diferente. Eu abria a Bíblia, fechava a Bíblia, abria a Bíblia, fechava a Bíblia e nada. Como se fosse na minha mente, assim, algo, sabe? Algo audível aos meus ouvidos e automaticamente veio na minha mente dizendo assim: me pede o que tu queres. Naquele momento, eu comecei a escrever no caderno tudo que eu queria, ver as promessas de Deus. E foi isso que eu escrevi. Eu quero viver as promessas de Deus. O Senhor me convidou a profetizar sobre aquilo que eu tinha escrito. Porque muitas vezes o Senhor, Ele vai sim falar: me pede o que tu queres. Só que Ele também quer que você se posicione diante disso. Profetiza. E eu comecei a orar e profetizar sobre aquilo. Precisamos tomar uma decisão. Viver da mesma forma ou viver aquilo que Ele tem para nós. Se Ele disse: me pede o que tu queres, Ele é fiel para realizar. Mas nós precisamos se posicionar e não ficar no raso, buscar a presença dEle. E foi isso que eu fiz. Comecei a me entregar verdadeiramente, comecei a buscar verdadeiramente tudo aquilo que me afastava dEle. Eu comecei a deixar de lado, sabe? Porque é isso que nós precisamos fazer. Precisamos deixar aquilo que nos afasta de Deus de lado. Naquele momento, o Senhor, Ele curou o meu coração.
Ele me ajudou, porque quando nós buscamos a presença de Deus verdadeiramente, tudo que é velho, ele deixa para lá e ele faz coisas novas. Então, o que eu aprendi nisso tudo é que nem sempre Deus vai nos livrar de algumas situações. Deus não me livrou de passar por isso, mas Ele estava comigo no meio desse processo. E o que aconteceu? Aquilo que antes era uma ferida para mim, aquilo que antes doía, hoje é remédio para a ferida de alguém. Você está vivendo um cenário de depressão, de ansiedade. O que eu quero te dizer é: se entregue verdadeiramente ao Senhor. E Ele está te dizendo: me pede o que tu queres, o que tu queres que eu te faça. Verás a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Começa a dizer para o Senhor aquilo que tu quer e eu creio que Ele irá realizar. Só que para isso você também precisa se posicionar e profetizar sobre o vale que você está vivendo, profetizando a vida sobre você que está assistindo esse vídeo. E eu creio que aquilo que o Senhor fez em minha vida, Ele fará na tua também. E desde então, eu sigo fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Muitas promessas de Deus estão se cumprindo na minha vida e por isso que eu estou aqui, para compartilhar com vocês tudo aquilo que o Senhor tem feito. Esse é o primeiro vídeo contando um pouquinho da minha história, mas terá muitos testemunhos daquilo que o Senhor fez. Testemunhos de cura, de libertação, de promessas, orações respondidas, do meu casamento, de tudo, gente, porque Deus, Ele faz, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. E se você foi tocada por Jesus, pelo Espírito Santo, através deste vídeo, comente aqui, curte, envie para alguém. Quero agradecer a você que ficou aqui até o final. Precisamos crescer juntos aqui, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E Deus está te dizendo: se posicione para que você possa viver todas as promessas de Deus para a sua vida. Um beijo e até mais!